Opa! Certo, Edson? Ah, só se for agora, Lu. Beleza, então bora lá que hoje a gente tem um assunto muito legal para falar. Ih, Eu acho que é muito legal e dá bastante pano para manga, não é não? dá. Dá mesmo. Tá. Porque a gente tem uma pergunta para fazer para você para você que nos ouve aí, não é? Que é o seguinte: o que você faria se ninguém estivesse olhando? Conta pra gente, conta pra gente. Né? Você vai Eita, contar, Lu. Edson, o que você faria se ninguém estivesse olhando? Olha, Lu, na verdade, o que acontece? Você, brincadeira você, né? Você acabou de colocar, talvez, o termo mais importante que a gente estuda sobre ética, né? Porque ética, o que é ética? Ética é você adotar um procedimento correto, né? Independentemente se alguém está te acompanhando, se alguém está te olhando ou Ou não, não? né? Aliás, eu tive um aluno, Lu, que falava sobre um aluno que falava que era golfista. E eu não sou muito, eu não conheço muito a regra de golfe, mas ele falava que um dos elementos primordiais da regra do golfe era quando o golfista dava a tacada e ele, golfista, era o responsável para dizer o que foi aquela tacada. Ou seja, ele tinha que proceder da maneira correta, mesmo quando ninguém está olhando. Certo. Ah, isso é difícil demais, hein, Lu? Pelo amor de Deus, hein? É porque, Vamos combinar. em verdade, eu vejo assim, todos nós temos algumas vontades, né? E a Hum. gente tem vontades e desejos, que até já foi um tema nosso aqui, falar sobre os E já desejos, falamos sobre isso, inclusive. né? Então, o que acontece é o seguinte: a gente tem os nossos desejos, a gente tem as nossas vontades, e o ser humano, né, ele tem muitas vontades e desejos que nem sempre são bons para todos, né? É bom só para você. E Sim, determinadas vontades e desejos dizem respeito somente a você e a mais ninguém. E aí sim, entra naquilo que você falou. Existem coisas que, se a gente fizer com alguém olhando, vai ser antiético? A gente pode até dizer que sim, mas são coisas que você prefere que fiquem com você, né? sim. São coisas que você prefere, né? Você prefere que elas fiquem com você, porque os outros não têm Exato. nada a ver com isso, né? A gente pode Sim, pensar em coisas até engraçadas, a gente pode pensar em coisas simples, a gente não precisa pensar em coisas mal feitas, não é? Em roubos, assassinatos, não precisa ser uma coisa dramática. Tem coisa simplesinha que a gente gosta de guardar aqui para nós. Ah, isso aqui é sim. meu, é íntimo, fica comigo. E É. tem esse outro lado que você levantou aí, que é o lado da ética, né? A verdade, Lu, é o seguinte, é que quando a gente pensa que nós somos indivíduos que estamos abaixo de uma regra específica que é imposta por uma coisa chamada Estado, isso muda muita coisa de figura, né? Conta pra gente de que corrente filosófica você está falando nesse momento. Porque eu falo com o Edson, eu estou sempre achando assim, peraí, de quem que ele está falando agora? Não porque ele não tem a opinião própria, mas como ele é calcado na filosofia, a gente já sabe que Lógico. tem uma filosofia por trás Ah, disso aí. não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu estou falando, mais precisamente, do nosso querido filósofo inglês chamado Thomas Hobbes, né? Que ele dizia que o homem é mau por natureza, né? Vamos partir do pressuposto que o homem é mau por natureza e que, uma vez mal por natureza, nós precisamos de algo ou alguém que seja mais mal do que ele, que é mal. Mais mal do que a gente é sensacional. É Porque tem incrível, não é outro isso? nome isso, né? Pois é. Aquele O que é nome mais mal do que a gente é aquele que detém
O poder total. Pronto, é isso aí. Então, na verdade, a gente está falando do Estado, né? Então, o que o Hobbes... Mas, gente, olha, vamos lá. Para todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, vamos pensar, né? O que o Hobbes falou no século XVI, XVII, nada mais é do que o que a gente vive hoje. Porque, veja, vamos lá, Lu, vamos pensar aqui, né? Eu estou andando numa estrada e tem uma placa lá na estrada que está dizendo assim, velocidade controlada por radar, 60 quilômetros por hora. Ótimo. Certo. Eu passei a 70, não é? O que imediatamente eu vou pensar? Bom, daqui a uma semana, no mais tardar, vai chegar a multa. na minha casa um bilhetinho, né? Um papelzinho dizendo, ó, amigão, você está multado, você passou a 70. Vamos imaginar, Lu, vamos imaginar eu, você e todas as pessoas que acompanham a gente, que não chega esse bilhete, não chega esse papel, não é? Aí você fala assim, opa, passei naquela estrada a 70, era 60 e não aconteceu nada. Aí a próxima vez que eu vou passar 90. Opa, mas peraí. Lá está escrito, ou seja, quando a gente fala lá está escrito, a gente fala o Estado, sim, né, diz que 60 é a velocidade permitida. Eu passei a 90. Tá certo? Não aconteceu nada. Eu passei a 90, eu cheguei na minha casa, tranquilo, uma semana depois, não chegou a multa. Ah, Lu, vamos combinar? A próxima vez que eu passar, eu vou passar 120. Exatamente, porque aí o seu desejo de velocidade vai falar muito mais alto do que aquele que não conseguiu se impor em relação a você. E mais do que o desejo de velocidade, né, Lu? Mais do que o desejo olha, eu não fui punido. Teve 60, eu passei a 70. Não fui punido. Tinha 60, eu passei a 90, não fui punido. Tinha 60, eu passei a 120 e não fui punido. Então, cada vez que eu não for punido, eu vou estender cada vez mais a minha suposta liberdade, né? E o Estado, ele tem esse papel. O próprio, vamos lá, né? Estamos falando de filosofia. Sempre estamos falando. Claro. Por isso que a gente diz, a filosofia existe em tudo o tempo todo. Pois é. Porque é uma questão de você entender o comportamento humano, não é? Vamos falar a verdade, a filosofia ela envolve isso. É você refletir sobre o comportamento humano diante dos fatos que sucedem à vida. Porque, pensando aí nas relações sociais também, né? Sim. Porque a gente discute, de onde que nasceu o direito, de onde nasceram as leis? Olha, nasceram da necessidade de o homem ter de receber limites. A gente não fala isso também com filhos e pais, especialmente com filhos? Pronto, você tocou num ponto fundamental, né? Fundamental. Vamos imaginar você, Lu, você com o seu filhotinho, né? Aquela coisinha gostosinha, bonitinha, né? Que está ali trafegando ali pela sala e tal. E ele vai lá e coloca o dedo na tomada. Você, Lu, extremamente importante, você diz, olha, não coloque o dedo na tomada. Essa é uma advertência. Né? O seu bacurizinho, a sua cria, vai lá e não coloca o dedo na tomada. Sai, vai e tal. Quando você estiver despercebida, né? Eis que o bacurizinho vai lá e coloca o dedo na tomada de novo. Você dá a segunda advertência, não é? Você fala assim, ó, não coloque o dedo na tomada.
você fala, você pode até ser um pouco mais enérgica, né? E aí a sua criazinha, seu bacurizinho vai lá, né? Tá ali caminhando e tal. Quando ele for pela terceira vez, você assume uma postura extremamente delicada. Você diz, olha, se você colocar o dedo na tomada de novo, eu vou te dar uma palmada. Aí você se comprometeu, não é? Certo. Ele saiu e ele sabe, se ele colocar o dedo na tomada de novo, ele vai receber uma palmada de você. Aí, Lu, você assumiu um compromisso. Você tem que dar a palmada. Vamos Porque pensar se você isso. não der, Aí, então, exatamente. Vamos pensar isso no Estado, não é? O Estado diz que vai te punir se você não fizer determinada coisa. Você não faz, tá certo? O Estado não te pune. Não é a mesma coisa? é a mesma coisa. É a É a mesma mesma coisa. coisa. É a mesma coisa. E você Em sabe graus, que isso não é em para o filho graus pequeno, diferentes. né? Vamos lembrar aqui, aproveitando a deixa, que não é só para o filho pequeno. É para todo tipo de relacionamento humano que isso aí acaba acontecendo. Né? O Edson deu o exemplo do Estado, a gente acabou levantando aí o exemplo da relação pai, mãe e filho, né? Dos pais do filho, mas em verdade isso acontece o tempo todo. A gente não vai longe, tudo que é falado e prometido, que você deu a palavra, deve ser cumprido. Eu vejo Deve assim. ser. E aí eu vou falar uma Exatamente. coisa para você. Isso tem muito a ver, por exemplo, com a minha personalidade. Então vou fazer um depoimento aqui para o público, né? Abrir o coração. Vamos abrir o Vou me coração. abrir para o povo. Que é assim, ó. Porque existem pessoas, Edson, e isso é do comportamento humano geral? Sim. Mas existem pessoas, né, que têm esse comportamento de forma integral, assim, de forma o tempo todo, né? Não é tempo online. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa promete e não faz, ela promete e não faz, ela marca uma coisa com você e não cumpre, ela nem é capaz de te avisar se ela vai faltar ou se ela vai atrasar. Não, deixa você ali, né, na guarda. Então, eu chamo isso de irresponsabilidade, ainda que eu me ofenda muito mais quando uma pessoa faz isso comigo. Eu fico ofendida, porque a pessoa falou para mim e ela não fez, sabe? O reflexo disso é muito importante, né, Lu? Porque, veja bem, Exato, é aí que eu queria chegar. é exatamente aí. Porque qual a credibilidade que essa pessoa vai ter com você no futuro? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. E Mas aí eu tô colocando exatamente isso, aquele que age assim, e estou me colocando como exemplo porque eu sou uma pessoa que não suporto o descompromisso. É uma coisa sim, que me provoca assim um mal tremendo, entende? Eu fico muito mal com a pessoa. Se a pessoa fala sim, para mim, não tem importância se alguma coisa não dá certo, se ela tem um deslize, desde que seja muito claro e cristalino, porque as pessoas são sim, passíveis de erro, eu sim. também erro, Exato, né? Mas exato. é muito ruim quando a pessoa mostra total descaso, total descompromisso, e quando isso se repete constantemente, você desiste. Mas olha que legal que a gente está falando. Olha que bacana que a gente está falando. As pessoas, elas olham para essa dimensão mais pessoal, não é? E elas não conseguem fazer a migração disso para algo maior, que é o Estado, né? Sim, E as pessoas não conseguem entender, Lu, que esse procedimento é o mesmo para com o Estado. O sim, que acontece? Se eu e você, né, nós falhamos com a confiança que nós temos, se eu lhe prometi alguma coisa e não lhe cumpri alguma coisa, você obviamente vai acreditar que eu não sou digno de confiança, não exato. é? Vamos pensar isso com relação ao Estado. Sim, a Se gente eu, vive isso. exato, se eu espero do Estado uma resposta, seja ela uma resposta de uma pavimentação de rua, de Perfeito. um semáforo que vão colocar na minha rua,
de uma taxa que eu vou ter que pagar, de um imposto de renda que precisa retornar para mim de uma forma mais coerente. Se o Estado não contempla isso, a relação é a mesma, Lu. A A relação é a relação mesma. é a mesma. Você sabe o que eu acho, inclusive, já que nós estamos aqui nos baseando nessa teoria entre Estado e povo, o que acontece é o seguinte, hoje a gente tem um segmento democrático, né? Então, se a gente Sim. tem um político que faz uma plataforma de governo, que fala para você que na plataforma dele haverá isso como busca de melhoria, porque a gente sabe que nenhum governo que vem, que sucede o outro, resolve todos os problemas anteriores. E, aliás, aqui no nosso país, a gente tem existe uma cultura política muito ruim que, além de o político que quer suceder aquele que está no governo, né? Aquele que é situação, quer ser sucedido por outro. Então, esse outro que vem na sucessão, o que ele deveria fazer por lógica, já que o governo dele, democraticamente, é servir o povo, certo? Dentro desse Estado democrático. Eu entendo que ele tem que entrar, manter o que foi bom e melhorar ou resolver os problemas que ficaram. E a gente vê numa cultura política nossa hoje a perversidade disso, no sentido de não continuar as melhorias, muitas vezes eliminar aquelas melhorias, às vezes acontece isso, nem não continua e ainda acaba por destruir aquilo que foi conquistado, e não melhora e não soluciona problemas anteriores. Promete e não faz. E no final das contas, a gente tem vivido a mesmice por muito e muito tempo, tá? E eu não estou sendo... Gente, a gente não está falando aqui de partido, nós não estamos querendo discutir a situação, direita e esquerda, é longe disso, Campo Neutro, a gente está fazendo uma reflexão sobre a história que a gente vive. Eu estou dizendo isso lá do começo, desde quando foi proclamada a República. Mas vamos lá. Eu tive a oportunidade, obviamente, de conhecer. Você é uma excelente professora. Que menino lindo. Você é uma excelente professora. Eu fui um professor, nós compartilhamos o mesmo ambiente profissional. Sim. E a gente vai lembrar de uma aula de biologia, não é? Que era a aula que falava sobre os felinos, né? Aquela coisa dos felinos, tal. E aquele leão que chegava num grupo que queria ser o macho alfa, não é? Qual era a postura dele? A postura dele, isso é biológico, tá? Sim. Isso é biológico. Não estamos inventando nada. Certo. Qual era a postura desse leão? Ele chegou no grupo, ele venceu o macho dominante, ele agora é o macho alfa. Qual é a primeira postura dele? É matar todos os filhotes, não é? Copular com as leoas e ter novos filhotes. Porque agora... Agora quem manda é ele. Exato, quem manda é ele. Exatamente. Lu, vamos chamar a atenção dos nossos queridos que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente, né? Que acompanham a gente, para pensar como que a política ainda é alicerçada nesse parâmetro. Que, né, é um comportamento nada humano. Nada humano. Ou seja, eu sou um candidato de direita. Vamos imaginar, né? Eu sou um candidato de direita. Eu assumo o poder e eu elimino tudo aquilo que foi de esquerda. Por exemplo, eu elimino tudo aquilo que foi abordado, que foi alicerçado, que foi estruturado, né? Poxa, gente, isso que a gente está falando é uma coisa altamente irracional e animalesca. Porque, olha só, não é porque a Lu é de esquerda que eu vou
matar todas as iniciativas políticas da Lu, porque ela é de esquerda. E não é porque o Edson é de direita que a Lu, ao assumir, vai matar todas as iniciativas do Edson, que é de direita. Então, Lu, o que a gente está fazendo aqui, eu e você, com os nossos queridos que nos acompanham, é parar para pensar um pouco, né? Será que é necessário, de fato, né, Eu teria uma anular? pergunta para isso. Eu Vamos teria lá, uma pergunta para isso. vamos lá. Para um candidato, pensando no Estado, tá? Na verdade, a gente está pensando aqui não em política nua e crua, mas no comportamento do Estado, né? Uhum. Lembrando o aspecto filosófico que o Edson Uma levantou. questão mais macro, né? Um sentido bem amplo mesmo. Então, o que Uhum. acontece se eu sou, então, o político que estou representando o Estado nesse momento? Representar o Estado significa nada mais, nada menos do que representar o povo. Eu sou aquela pessoa que tenho que ir ao governo, quero suceder o que está lá, quero ultrapassar, então, a situação, né? A situação política. Quero Perfeito. suceder esse político que está lá governando porque eu quero representar o meu povo, certo? Sim. E eu quero representar o povo naquilo que for melhor para ele, porque assim, é assim que a gente entende o poder do Estado. O poder do Estado é esse, é de organizar a Perfeito. sociedade para o povo. É Então, para isso que o Estado existe. qual a importância ou qual o peso existe em eu dizer que quem manda aqui sou eu? Se no final das contas, você entendeu? Se no final das contas, eu tenho de prometer e cumprir para não entrar em descredibilidade, que é esse o ponto. O que eu vou fazer se ninguém estiver olhando, né? Perfeito, Entendeu? exatamente. Então, se eu sou o Estado aqui e eu quero permanecer, eu quero superar aquele que está na situação, quero me sobrepor a ele, porque eu sei que eu sou capaz de fazer algo melhor que ele, mas eu sou capaz de fazer algo melhor para ele em relação ao povo. Lembrando aqui, não é, a representatividade que tem um governante, que é aquele que nos representa. Então, Sim. como posso eu assumir essa governança, então, e aí eliminar o que já foi conquistado de benefício, porque eu não acredito naquilo, mas quem manda não sou eu que tenho de mandar. Então, o foco é que está errado, é o foco, Perfeito. certo? Porque Perfeito. aí, se você estiver me olhando ou se você não estiver me olhando, eu tenho de ter os meus princípios como governante em primeiro lugar. E os meus princípios Você, são, vo- aliás, o meu você, princípio é representar o povo para que ele tenha uma vida melhor, dentro de relacionamentos melhores, numa sociedade melhor, com relações pessoais melhores. Então, é disso que nós estamos falando, no final das contas. Lu, você matou quando você colocou uma palavra que é fundamental, que se chama princípios, Exatamente. né? O que são princípios? Princípios são o alicerce daquilo que me faz agir, não é? Exatamente. Porque mesmo Então, que as pessoas não saibam, elas agem de acordo com os seus com princípios. princípios. Perfeito, perfeito. Exatamente. É exatamente isso. Por isso É que não importa se a exatamente. pessoa está olhando ou não. São os seus princípios que vêm em primeiro lugar. Aí vem a resposta, aí vem, que incrível, né? Isso é muito legal, né? Filosofia, debate, questão crítica, é muito legal. Isso vem ao encontro exatamente da questão que a gente colocou no começo, né? Exato. Que a gente não Que saiu do foco aqui. a gente não saiu do foco, né? Que é o que você é capaz de fazer, o que você faz, né? Quando ninguém está olhando. É, Quer dizer, o que você faz? Você faz o que está alinhado com os seus princípios. Isso que é exatamente. fundamental. Então, Exa- por exemplo, quando eu escolho Lu para administrar alguma coisa, quando eu escolho Lu para gerir alguma coisa, é óbvio que
eu estou levando em consideração os princípios que eu conheço de Lu. É simples assim. É Né? isso aí. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, Lu, eu costumo falar para os meus alunos que uma das coisas mais fáceis que existe nesse país é ser político. E por que é uma das coisas mais fáceis que existem de ser nesse país? Porque o cara vai lá, ele te coloca no poder através do voto, não é? Te Sim. coloca no poder. E ele volta depois a olhar para você, depois de 4 anos. Assim é fácil. Sim. Você imagina, vamos pensar aqui em todas as pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, né? Eu imagino que todas as pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, têm aí uma gama enorme de atividade profissional. Vamos imaginar que você é alçado a um determinado posto, a um determinado lugar, numa determinada empresa, tá certo? Você é colocado lá e você só vai ser cobrado novamente depois de 4 anos. É por isso que eu falo que eu tinha uma pergunta, né? Eu acabei até me empolgando, mas a pergunta era: o que importa para aquele que vai representar o Estado, representando aí o povo? É mandar ou servir o povo? Que é essa que é a pergunta. Porque quando a gente vai ao cerne do questionamento que a gente está fazendo aqui, a gente entende exatamente aquilo que eu já trouxe como resposta. Tudo vai depender do meu princípio, né? Se eu tiver como princípio realmente governar para o povo, representando então o Estado, no sentido amplo da palavra mesmo, né, de ir lá para tornar a sociedade melhor, então eu tenho de honrar isso que eu estou fazendo. Então não sou eu que mando, não é isso que importa. O que importa é esquerda, direita, pode ser a do meio, pode ser a de cima e pode ser a de baixo. O que interessa é, independente do meu posicionamento político, é o que o povo precisa, sabe? O que as pessoas precisam. Exato. E é claro que a gente não vai... Veja, eu não estou sendo aqui conivente com coitadismo, que nem o pessoal fala aí. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando daquilo que é lógico e que a gente considera como bem maior. Então, aí vem as discussões extras, que não é o nosso momento aqui. Por exemplo, vai ter cota, não vai ter cota do cesta básica. Veja, eu não estou falando disso. Eu estou falando de benefício mesmo. Educação melhor, segurança melhor, saúde. A gente está falando de necessidade básica que tem que servir de assistência. É sim, né, para servir de assistência, mas não de assistencialismo, que essa é uma grande diferença. Perfeito. E voltando lá, vamos voltar para a questão inicial do nosso programa, não é? O que você faz quando ninguém está olhando? É o seu princípio, né? É o seu princípio, né? Você pode ter, aliás, tema, e aí eu vou reivindicar aos nossos queridos que nos ouvem, que nos assistem, né? Para consultar os nossos programas anteriores, não é verdade? A respeito do desejo, a respeito da vontade, né? Independente da sua vontade, independente do seu desejo, qual é o seu princípio? Sim, né? sim. Porque isso vai fazer toda a diferença. Lu, e para não perder o nosso viés aqui, que é sempre muito forte com relação à filosofia, eu queria lembrar aqui, mais uma vez, eu sei que a gente está chegando no final, eu queria lembrar aqui, mais uma vez, a questão que foi posta pelo Aristóteles, num dos livros mais importantes, que administrador lê, que pessoal do marketing lê,
o pessoal da política lê, né? Que é a Ética Nicômaco, né? Quando ele diz o seguinte: um homem aprende por imitação. Não é? Então, então, olha só. Então, o seu princípio é fundamental quando bem aplicado, porque vai servir de exemplo para todos aqueles que estão te observando. Exatamente. Cara, isso é fundamental, isso é sensacional. Isso E é por fantástico. isso que a gente fala que as pessoas não têm de prestar, aliás, as pessoas não prestam mesmo atenção àquilo que você diz de fato. Elas prestam atenção ao que você faz. Exato. Olha que coisa interessante. Eu estava assistindo a um documentário a respeito do Chico Xavier, né? E as pessoas estavam ali falando da importância que ele teve na história do mundo, né? Na história do país, não na história do mundo. A importância que ele teve, o que ele trouxe de mensagem para a gente dos espíritos, o quanto ele acabou fazendo a gente evoluir em relação ao conhecimento do espiritismo, né? E entendendo que isso não é uma questão religiosa, mas que é o que nós somos, certo? A essência é essa. E o que eu achei interessante e que mais me chamou a atenção é o quanto os biógrafos, né, as pessoas que estudaram Chico Xavier, repórteres e afins, não é? O quanto eles eram intrigados e o quanto eles prestavam atenção a tudo que o Chico fazia. É uma coisa interessante, porque já faz muitos anos que ele morreu, e até hoje a pessoa fala assim, e aí ele se levantava e punha um chinelinho, por exemplo, né? Os detalhes das ações do Chico Xavier. E eu achei aquilo interessante, porque eu falei assim, eu só não vou falar que é caras, né? Não querendo menosprezar a situação, mas assim, estou querendo dizer que não é... Ainda que eles estivessem falando da importância do Chico Xavier, eles estavam preocupados com pequenas ações, é isso que eu quero dizer, a dimensão da importância dele com as pequenas ações que ele tinha. Isso é muito interessante, é para a gente perceber como é que as pessoas prestam atenção ao que nós fazemos. E se você se torna uma pessoa importante, rapaz, você não pode dar um espirro fora do lugar, porque as pessoas estão olhando o que você está fazendo o tempo Mas, Lu, todo. olha só o que a gente está vivendo hoje com relação a essa questão do digital influencer. Exato. Não é? Então, veja, o que um determinado youtuber faz serve de referência para mim. Aí eu vou falar uma outra coisa. Dentro da programação neurolinguística, no estudo do comportamento do homem, porque a PNL é isso, né? Olha eu aprendendo. Opa, vambora. Olha eu aprendendo. Sabe o que a gente traz? A gente traz o seguinte, que os princípios que nós temos dependem de tudo aquilo que a gente tem como crença e valor. Por isso que hoje se fala muito em crença e valor. Então, em outras palavras, é o seguinte, quando você nasceu e prestou atenção aos seus pais, ou seja, seu pai e sua mãe, você trouxe para você, carregou com você aquilo que você valorizou neles. Nossa, meu pai pensa assim, então vou pensar igual, porque você valorizou. Então, não é culpa dele, que às vezes a pessoa, não é culpa do meu pai, não é assim. É que o seu pai pensava assim, agia assim, falava assim, e você, mesmo sem pensar, trouxe aquilo para você como verdade, porque fez para você a verdade dentro de você. Então, já existia essa possibilidade dentro do seu serzinho aí. Mas que quando viu aquilo, tomou aquilo como verdade. Você passou a acreditar naquilo ou a valorizar aquilo. Então, tudo aquilo em que você passou a acreditar e a valorizar desde que você nasceu, é o que, somados, geram os seus princípios. Né? Essa soma do que você... Então, se você quer saber quais são os seus princípios e não tem muita clareza sobre isso, eu te dou a dica. Pensa no que você acredita e em que você valoriza. Falando assim, fica mais fácil entender a diferença entre três. Era exatamente isso que eu ia falar. Por exemplo, para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Poxa, tá bom. O que a gente pode tirar de todo esse bate-papo, de toda essa conversa? Muito bem. O que a gente pode tirar é o seguinte. A primeira coisa é, se você vai fazer alguma coisa, tá certo? Que esta coisa seria
questionada ou criticada pelas pessoas, então pense no que você vai fazer. Né? Porque, na verdade, quando você faz alguma coisa que ninguém está vendo, mas que é aprovável, independente de qualquer coisa, é porque essa coisa é correta. Sim, Né? sim. Então, é uma primeira questão Entre os para a gente princípios pensar. éticos é o que é correto. Exatamente. É a primeira questão para a gente pensar. A segunda questão que a gente poderia pensar foi essa que nós colocamos aqui, que concluímos. Né? Muitas pessoas, né? E eu concordo, eu particularmente, eu, Edson, particularmente concordo com isso, né? Que muitas pessoas aprendem por imitação. Na verdade, todas as pessoas aprendem por imitação. É que não é tudo imitação, mas é o que a gente chama de modelagem, né? É um Então, modelo. exato. O outro, se o outro correspondeu com uma verdade interna sua, ele passou a ser seu modelo e acabou. Isso daí é para criança, é para adulto, não importa a idade, não importa nada. Você falou, você tem um comportamento que corresponde com a verdade do outro, você passou a ser ídolo, por exemplo. Exatamente. É isso. É por isso que existem ídolos. Agora, o mais interessante é que quem vira ídolo mesmo é aquele que age fora da caixinha. Mas dentro de princípios éticos. Pois é. Certo? Mas veja só, olha só para a gente, eu imagino que você que é a dona do tempo aí. Sim, nós estamos fechando. Imagino que a gente esteja fechando, mas olha só, quando eu vejo ou percebo alguém agindo fora dessa tal caixinha, né? Eu sei, eu percebo, Sim. eu sei o que é. Sim. Por quê? Porque eu conheço, de certa forma, eu conheço o agir padrão. Exatamente. Eu só sei o que está fora da caixinha quando eu entendo qual é o padrão. Pronto, é por isso. Chamou atenção. Olha, isso é legal. Ou você idolatra ou você imita. Não tem saída. Exatamente isso. Alô, pessoal que está ouvindo aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Gente, infelizmente, o nosso papo acabou. Mas hoje estava legal, hein, Lu? Hoje estava bacana, hein? A gente estava filosofando mesmo. Mas o legal é isso, é fazer você filosofar junto com a gente. Não é Hoje isso? estava bem legal. Nós vamos dar sequência nisso aí. Sempre, sempre, porque inspiração não falta. E quando a gente percebe o quanto a filosofia é atual, quando a gente pensa no estudo do comportamento do homem hoje, que já tem a credibilidade da medicina, que trouxe para a gente o conhecimento científico de como funciona o cérebro. Então, veja bem, a filosofia não tinha isso. A filosofia, ela pegava pela experiência, daí o empirismo, etc. Né? Agora não, agora a gente tem aqui nós temos a possibilidade, por isso que eu fiz esse bate-bola com ele aqui, você percebeu ou não? Ele falando da filosofia e eu já aproveitava e trazia a neurolinguística junto. E de pensar que a gente, desde o primeiro minuto desse programa até agora, a gente filosofou. Sensacional, né? Mas no fim é isso. No fim é isso. Os filósofos já haviam percebido muita coisa, eles só não tinham ainda como é que a mente funciona. Mas agora a gente tem. Então, até aqui, a gente está aqui para trazer esse recado para você. E a gente tem tudo na mão e a gente está entregando aqui de bandeja, hein, Lu? É isso aí. Mas o que a gente quer é fazer justamente o comportamento modelo ético, que é o seguinte, ou nos imite ou nos idolatre, não tem importância. Não tem importância, qualquer um dos dois está valendo. Tá valendo. Gente, um abraço e até o próximo programa. Um grande abraço para todo mundo, uma satisfação enorme participar e tamo junto. É isso aí, minha gente. Um beijo e até a próxima.